a verdadeira identidade de Jack, o Estripador. Mistério, teorias e revelações. Em uma neblina espessa que cobria as vielas do distrito de Whitechapel, no leste de Londres, no final do século XIX, surgia uma sombra silenciosa que logo se tornaria o assassino mais infame da história moderna. Jack, o Estripador, nome dado por um autor anônimo de cartas enviadas à polícia e à imprensa, tornou-se um ícone do terror e do mistério. Suas ações brutais chocaram não apenas a Inglaterra vitoriana, mas o mundo inteiro. Mais de um século depois, a identidade do assassino ainda desperta fascínio, controvérsia e teorias que misturam evidências forenses, especulações psicológicas e até conspirações reais. Entre agosto e novembro de 1888, 5 mulheres foram assassinadas em circunstâncias extremamente violentas. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly. Essas vítimas, conhecidas como as 5 canônicas, eram mulheres pobres, muitas delas envolvidas em prostituição. Os assassinatos compartilhavam elementos macabros, cortes profundos na garganta, mutilações no abdômen e, em alguns casos, remoção de órgãos internos com precisão quase cirúrgica. A brutalidade e a frieza dos crimes indicavam não apenas um assassino implacável, mas alguém que parecia querer enviar uma mensagem perturbadora. A polícia londrina, ainda sem os recursos forenses modernos, enfrentava uma pressão crescente da imprensa e da população. Centenas de suspeitos foram interrogados. As autoridades receberam cartas supostamente escritas pelo assassino, entre elas a famosa Carta do Inferno, acompanhada por um fragmento de rim humano. Nenhuma pista concreta foi suficiente para identificar Jack, o Estripador. O caso foi arquivado sem solução. Mas o que se sabe hoje? Teria a identidade do assassino sido finalmente descoberta? As principais teorias sobre Jack, o Estripador. Durante mais de 130 anos, estudiosos, policiais, escritores e até detetives amadores propuseram dezenas de nomes como possíveis autores dos crimes. A seguir, exploramos algumas das teorias mais debatidas. 1. Montagu John Druitt. Um dos primeiros suspeitos a chamar a atenção foi Montagu Druitt, um advogado e professor nascido em 1857. Druitt tinha histórico de problemas mentais e morreu em dezembro de 1888, afogado no rio Tamisa, pouco depois do último assassinato atribuído a Jack. A polícia da época considerava sua morte o fim dos crimes, o que aumentou as suspeitas. Alguns acreditam que sua condição mental, combinada com o conhecimento jurídico e a coincidência das datas, o tornam um forte candidato. No entanto, não existem provas conclusivas que o liguem diretamente aos assassinatos. 2. Aaron Kosminski. Aaron Kosminski era um barbeiro polonês judeu que morava em Whitechapel. Sofria de distúrbios mentais e foi internado em um asilo em 1891. Kosminski foi identificado por investigadores da época como um possível suspeito. Ele tinha aversão a mulheres e exibia comportamentos violentos, mas também não havia provas materiais contra ele. O interesse em Kosminski ressurgiu em 2014, quando o autor Russell Edwards afirmou ter adquirido um chale encontrado na cena do crime de Catherine Eddowes. O chale foi submetido a testes de DNA mitocondrial por um especialista em genética da Universidade John Moores de Liverpool. Segundo os testes, o DNA encontrado no chale coincidia com o de descendentes de Kosminski e da vítima. Apesar da polêmica em torno do manuseio do chale ao longo dos anos, que pode ter comprometido a prova, muitos veem esse resultado como a evidência mais próxima de uma identificação oficial. 3. Sir William Gow. Uma das teorias mais populares, porém controversas, envolve Sir William Gow, médico da Rainha Vitória. Essa teoria faz parte de uma narrativa conspiratória que aponta para o envolvimento da família real britânica. Segundo essa versão, o príncipe Albert Victor, neto da Rainha Vitória, teria engravidado uma prostituta em Whitechapel. Para encobrir o escândalo, a monarquia teria ordenado a eliminação de todas as testemunhas. Gow, como médico da coroa, teria executado os assassinatos. Essa hipótese foi popularizada pelo livro Jack o Estripador, a Solução Final, de Stephen Knight, publicado em 1976.
Embora intrigante, a teoria carece de evidências reais e é amplamente considerada como ficção especulativa por historiadores sérios. Ainda assim, ela influenciou fortemente a cultura popular, servindo de base para filmes, séries e documentários. 4. Joseph Barnett. Joseph Barnett foi companheiro de Mary Jane Kelly, a última vítima dos assassinatos canônicos. Ele tinha ciúmes de sua profissão como prostituta, e os dois haviam se separado pouco antes de seu assassinato. Teóricos acreditam que Barnett teria matado as outras vítimas como forma de assustá-la e fazê-la abandonar as ruas. Quando isso não funcionou, ele a teria matado em um último ato de desespero. Essa teoria encontra respaldo na proximidade emocional entre Barnett e Kelly, bem como em contradições nos depoimentos dele à polícia. No entanto, não há provas diretas que o liguem aos demais crimes, e sua motivação seria restrita a apenas uma vítima, o que enfraquece sua conexão com os outros assassinatos. 5. Francis Tumblety. Tumblety era um charlatão americano que se apresentava como médico e possuía um ódio declarado por mulheres. Era conhecido por colecionar úteros e outros órgãos em frascos e estava em Londres durante os assassinatos. Ele chegou a ser detido por acusações de natureza sexual, mas fugiu para os Estados Unidos logo depois. Apesar de intrigante, não há provas diretas de que Tumblety estivesse em Whitechapel nos momentos dos assassinatos, e sua ligação com os crimes é mais circunstancial do que concreta. Ainda assim, ele é um dos nomes mais recorrentes nas investigações modernas. O avanço da ciência forense e o teste de DNA. Com o desenvolvimento da genética forense, muitos esperavam que o mistério de Jack, o estripador, fosse finalmente resolvido. O caso do Charlie de Catherine Edwards reacendeu essa esperança. O estudo de 2014, realizado por Jarilu Helenen e publicado em 2019 na revista científica Journal of Forensic Sciences, afirma que o DNA mitocondrial presente no Charlie corresponde a descendentes de Kosminski e da vítima. O artigo foi amplamente divulgado como a possível solução do caso. Contudo, críticos apontaram falhas na metodologia. A origem do Charlie é contestada. Ele não foi mantido sob controle de cadeia de custódia por mais de um século, e o tipo de DNA analisado, mitocondrial, é menos específico que o nuclear, podendo coincidir com muitas pessoas da mesma linhagem materna. Apesar das críticas, o estudo colocou Aaron Kosminski no centro do debate novamente. Embora não seja uma prova definitiva, para muitos, ele permanece como o suspeito mais provável. A psicologia do assassino. Vários perfis psicológicos de Jack, o estripador, foram elaborados ao longo dos anos. A maioria dos especialistas concorda que se tratava de um homem com profundo desprezo por mulheres, provavelmente com transtornos mentais e que conhecia bem a geografia de Whitechapel. A precisão nos ferimentos indica alguma familiaridade com a anatomia humana, possivelmente um açougueiro, médico ou alguém com experiência em dissecação. O Ripper parecia seguir um padrão ritualístico, o que sugere um tipo de psicopatia organizada. Ele também evitou ser visto durante os crimes, o que revela inteligência e frieza. Mesmo com os recursos limitados da época, o fato de nunca ter sido pego demonstra seu controle e anonimato dentro do ambiente urbano da Londres vitoriana. A herança do medo Jack, o estripador tornou-se um ícone macabro. Seus crimes influenciaram a literatura de terror, o cinema, a psicologia criminal e até o desenvolvimento das forças policiais. O caso evidenciou falhas na investigação e na comunicação entre os distritos policiais da época, gerando mudanças nos protocolos de investigação. Na cultura popular, o estripador é retratado como um símbolo do mal anônimo. Alguém que ataca nas sombras, sem rosto, sem nome, mas com um impacto eterno. Sua lenda cresce justamente por isso. A ausência de uma resposta definitiva alimenta o medo e a curiosidade. Conclusão: teremos um nome definitivo algum dia? Mais de um século se passou desde as noites sangrentas em Whitechapel, e a identidade de Jack, o estripador, continua envolta em névoas. Entre documentos extraviados, provas desaparecidas e avanços científicos questionáveis, o caso permanece oficialmente não solucionado. Aaron Kosminski parece ser o principal suspeito atualmente, mas mesmo ele carrega o peso da dúvida. Jack, o estripador, talvez nunca tenha seu nome revelado com certeza.
Sua verdadeira identidade pode ter se perdido no tempo, como a fumaça que escapava das chaminés vitorianas. O que resta é o legado de terror que deixou e a eterna busca por uma verdade que parece sempre à beira de ser descoberta, mas nunca completamente alcançada.